São Paulo acerta com o artilheiro, Jean Mota é oferecido para o Vasco e meia português é especulado no Corinthians. Bora conferir essas e outras notícias em mais um super giro pelo mercadão da bola do futebol brasileiro e internacional. De acordo com o jornalista André Hernan, o meia Jean Mota, hoje no Inter Miami dos Estados Unidos, foi oferecido ao Vasco nos últimos dias. O negócio era por um empréstimo sem custos, porém, por opção do clube carioca, a negociação não avançou. O atleta foi um dos destaques do Santos entre 2016 e 2021, porém, por conta da sua idade elevada para os padrões impostos pela 777, a negociação não foi adiante. Jean Mota está desde 2022 no Inter Miami e até aqui soma 52 jogos, 3 gols e 6 assistências. E segundo Jorge Nicola, o Corinthians negocia a contratação do meio-campista português Checa, de 29 anos, que está sem clube desde agosto do ano passado, quando rompeu o contrato com o Rennes da França. Checa não atua há mais de um ano. Na equipe francesa, que o contratou em 2022, fez apenas 9 partidas, sem fazer gols ou dar assistências. O último jogo foi em janeiro de 2023, quando machucou o tornozelo e desfalcou a equipe pelo restante da temporada. O meio-campista é compatriota de Antônio Oliveira, técnico do Corinthians, que ainda, segundo Nicola, aprova a contratação. As tratativas começaram ainda antes da chegada do treinador ao clube, mas foram endossadas após o comandante dizer que conhece o atleta e o acha um jogador interessante. Checa acumula passagens pelo Braga de Portugal e Lille também da França. O São Paulo encaminhou a contratação do atacante André Silva, de 26 anos, do Vitória de Guimarães, de Portugal. De acordo com fontes apuradas pela ESPN, as conversas entre as partes estão avançadas e a tendência é que a negociação esteja fechada no decorrer dessa semana. O tricolor já havia falado há dias com o atleta, mas viu a situação se complicar com a entrada do Vasco no negócio, que também queria o centroavante. No entanto, apesar de Alexandre Matos tentar atravessar, André Silva acabou optando por jogar no clube paulista, já que as tratativas com o São Paulo estavam avançadas e ele tem o desejo de jogar a Libertadores. O Vitória acertou com o zagueiro Reinaldo, que estava no Coritiba. O Coxa liberou o jogador de 27 anos, que não vinha sendo utilizado pelo técnico Guto Ferreira. Ele vai para o time baiano por empréstimo, já que tem contrato com o Coritiba até dezembro de 2025. Contratado pelo Coxa na janela do meio do ano de 2023, Reinaldo entrou em campo em 6 jogos na última Série A. Depois de precisar passar por um procedimento cirúrgico no braço, ele ficou o restante da temporada no departamento médico e só voltou a campo no Paranaense deste ano. O zagueiro se destacou com a camisa do Goiás, sendo titular em 32 jogos no Brasileirão de 2022. Ele foi titular absoluto na campanha de acesso na Série B, em 2021, e de permanência na Série A. O zagueiro despertou então o interesse de vários clubes e acabou sendo contratado pelo Cruzeiro antes do Coritiba, onde ficou até julho do ano passado. O Ituano anunciou nesta segunda-feira a contratação do técnico Alberto Valentim. O treinador ex-Palmeiras, Vasco, Botafogo e Atlético Paranaense terá a missão de livrar o Galo de tudo e rebaixamento no Campeonato Paulista. O acerto acontece 3 dias depois da demissão do técnico Marcinho, que deixou o cargo após 9 meses de trabalho, com 8 vitórias em 40 jogos. O último trabalho de Valentim no futebol foi no Atlético Goianiense, clube que ficou 2 meses e foi demitido em julho de 2023. A conquista mais importante da carreira do treinador de 48 anos foi o título da Copa Sul-Americana de 2021 pelo Atlético Paranaense. O Fortaleza acertou na última sexta-feira com o volante Matheus Rossetto. O vínculo é válido até 31 de dezembro de 2024, com opção de renovação por mais 2 anos. O atleta chega ao Leão do PC sem custos. Após passar 4 temporadas atuando na MLS, defendendo o Atlanta United, o meio-campista está de volta ao Brasil. Na equipe estadunidense, Rossetto somou 34 partidas, 1 gol e 1 assistência na última temporada. Matheus Rossetto é cria do Atlético Paranaense, clube que se destacou e foi campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Atuou em 112 jogos, marcou 9 gols e deu 6 assistências pelo Furacão. O Fortaleza também tem interesse no atacante Eduardo Vargas e conversa com a diretoria do Atlético Mineiro para tentar a contratação do chileno. O acordo tem que ser fechado até 7 de março, quando fecha a janela de transferências no futebol brasileiro. Vargas tem contrato com o Galo até dezembro de 2024. Ele participou de 25 minutos do empate por 1-1 contra o América Mineiro no fim de semana passado, foi elogiado por Felipão, mas desde o fim de 2023 está disponível para ser negociado. Ele chegou a ser oferecido ao Vasco, mas o negócio não andou. O interesse do Fortaleza em Vargas foi revelado pelo jornal O Povo e confirmado pela rádio Itatiaia. De acordo com a apuração do veículo, o alto salário do jogador é um entrave no momento. O clube cearense tenta compor uma transação que caiba em seu orçamento.
Em 2023, o clube fez uma negociação parecida para adquirir Marinho do Flamengo. O atacante estava encostado no clube carioca e aceitou jogar no Fortaleza por um salário menor, mas com um contrato um pouco mais longo. Marinho assinou até dezembro de 2025. Desde que chegou ao Galo em 2020, o chileno tem 131 partidas pelo clube com 24 gols. E livre no mercado desde o fim de seu contrato com o Flamengo, em dezembro do ano passado, o zagueiro Rodrigo Caio cogita se aposentar do futebol aos 30 anos. Segundo o site Gol, o defensor avalia pendurar as chuteiras por conta de desgastes físicos e mentais. O zagueiro costuma afirmar a pessoas próximas que quer aproveitar a vida ao lado da família e para isso precisa se manter bem fisicamente e mentalmente. O defensor também citou que 2022 foi um ano mais doloroso para ele nesse sentido por conta das inúmeras lesões sofridas, além de dores e até infecções hospitalares que sofreu durante os últimos 2 anos. Apesar de cogitar a aposentadoria, Rodrigo Caio vem recebendo ofertas para prosseguir sua carreira como jogador. O defensor recebeu propostas do Cruzeiro, de um clube turco, além de outras equipes do Brasil. Entretanto, ele recusou todas. O Avaí anunciou a contratação de Ademilson, atacante formado nas categorias de base do São Paulo e que fez praticamente toda a carreira no futebol japonês. O jogador de 30 anos foi promovido ao elenco principal do tricolor em 2012 e defendeu a seleção brasileira entre as categorias sub-17 e sub-20. Na temporada passada, o atacante atuou na China, onde conquistou a Supercopa no Wuhan Trintals e também no Japão. O atleta estava livre no mercado depois do término de contrato com o Mate da Zélvia, que subiu para a elite como campeão da segunda divisão do campeonato japonês na última temporada. O Cruzeiro está encaminhando o empréstimo do volante Ian Lucas ao Goiás até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. O contrato do jogador com a Raposa vai até o fim de 2027, mas ele não vai defender o time nessa temporada. Em 2024, Ian Lucas participou de 6 jogos, mas apenas 2 ele começou a partida entre os titulares. O empréstimo do jogador teve o aval da comissão técnica de Nicolas Larcamon. Ian Lucas chegou ao Cruzeiro em 2022, emprestado pela Ferroviária de São Paulo e atuou nas categorias de base do time celeste. No ano passado, o volante estreou no profissional e foi comprado pela Raposa em julho. O Cruzeiro tinha preferência pela compra de 60% dos direitos econômicos por um pouco mais de R$1 milhão. Em 2023, Ian participou de 23 partidas e deu uma assistência. O Santos anunciou oficialmente a contratação do goleiro Gabriel Brazão. O arqueiro de 23 anos, que pertencia à Inter de Milão, chega ao Peixe com vínculo definitivo, válido até o fim de 2026. O jogador já estava treinando com o elenco santista desde o começo de fevereiro, mas não pôde ser registrado nem anunciado, pois o alvinegro praiano estava punido pela FIFA. Com a queda do transfer ban, portanto, o atleta poderá ser inscrito na segunda fase do Campeonato Paulista. Gabriel foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro. Ele deixou a equipe mineira em 2019, sem nem sequer estrear no profissional quando foi negociado com o Parma da Itália. Na Europa, o lateral Afonso Davies se reuniu com a direção do Bayern de Munique para definir que o contrato, que vai até junho de 2025, não será renovado. O Real Madrid se interessa pelo atleta há alguns anos e, segundo o portal The Athletic, Davies já teria um acordo verbal para jogar no time merengue. O Bayern de Munique, ciente da vontade do jogador, deve pedir 50 milhões de euros, 270 milhões de reais pelo lateral esquerdo já em junho, um ano antes do fim do vínculo. Caso os bávaros queiram segurá-lo, sairia em fim de contrato sem nenhum custo ao Real em 2025. E segundo o jornal Daily Mail, o Manchester United tem como uma de suas prioridades para a próxima janela a venda do meio-atacante Antony. De acordo com o diário, os Red Devils estão totalmente abertos a ouvirem propostas pelo brasileiro assim que o período de transferências for aberto. No entanto, o veículo também destaca que nos bastidores a equipe inglesa sabe que terá um prejuízo milionário na operação. Antony é a segunda contratação mais cara da história do United. Ele foi comprado por 86 milhões de libras, 543 milhões de reais, do Ajax da Holanda, após pedido do técnico Erik ten Hag. Então, rapaziada, isso aí foi o super giro de notícias do Mercadão da Bola de hoje. Deixe nos comentários suas opiniões e não se esqueça de deixar o seu like também, que é muito importante. Compartilhe o vídeo, sigam as redes sociais do canal, os links estarão na descrição. E se não for inscrito aí, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Esse vai ficando por aqui, eu espero que tenham gostado. Tamo junto e até o próximo!